like anyone would be. I am flattered by your fascination with me, like any hot-blooded one. I have simply wanted an object to crave. É isso aí, galera. Fala, Weber do canal Vencendo Obstáculos. Após essa singela homenagem às mulheres, eu separei esse espaço para compartilhar com vocês um pouco de alguns dados referentes às mulheres, né? Na verdade, o Dia das Mulheres não é no dia 8 de março, né? O dia 8 de março é um dia especial, não só por ser aniversário da minha querida mãe, mas também por comemorar essa data especial que reflete muito, né, do que a gente sente, né? Eu, particularmente, fui agraciado com uma mãe que faz aniversário no Dia Internacional das Mulheres. Fui agraciado também com uma bela mulher, uma bela companheira, que se dedica muito à família dela, agora está se dedicando também aos pacientes dela e dando muito certo. E isso é o que importa. Mas para a nossa sociedade, as mulheres ainda não se encontram num campo especial. Vocês podem ver
nessa sequência aí que eu vou compartilhar com vocês. As mulheres estudam e trabalham mais, mas têm 80% da renda dos homens, na verdade 79%. Além disso, há outros dados que são relevantes e a gente vai explorar isso daí na sequência. A questão que se apresenta é a desigualdade salarial. As mulheres trabalham em média 2,3 horas a mais que os homens por semana, com todos os trabalhos, né? Trabalho remunerado, afazeres domésticos e cuidar de pessoas, e mesmo assim elas percebem 78,9% a menos que os homens. No primeiro momento a gente pode pensar assim, bom, o homem ele tem que trabalhar porque ele tem que colocar dinheiro em casa e ele tem que sustentar a família dele. Esse pensamento, a meu ver, no primeiro momento é um pensamento um pouco preconceituoso. Por quê? Hoje em dia, tanto o homem como a mulher trabalham fora de casa. Então, assim, vale lembrar, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição da República. Artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República. Então, se o homem e a mulher trabalham, eles ajudam no sustento da família, na verdade, ambos têm que colaborar também com as tarefas de casa. Mas mesmo assim, mesmo as mulheres trabalhando mais do que os homens, elas ganham 80% do que os homens ganham. E isso, é claro que não está expresso aí, em muitas situações, em muitas empresas, as mulheres que executam as mesmas tarefas que os homens têm essa diferença salarial. Então isso é algo que deve de fato ser revisto na nossa sociedade, e a gente ainda precisa pensar naquela mulher que tem um marido que está desempregado. Ela vai ganhar 80% do que um outro homem que está fazendo a mesma coisa que ela ganha. E isso daí também é um pouco complicado. As mulheres devem lutar, não só as mulheres, mas também os homens, a sociedade deve lutar por igualdade de direitos. É o crescimento profissional em detrimento da maternidade. As mulheres têm cada vez menos filhos mais jovens, elas acabam deixando a maternidade para um pouco mais tarde, isso traz um pouco de risco para a saúde da mulher e saúde do bebê também. Eu não sou da área da saúde, né? Minha mulher tem muito mais propriedade para falar sobre isso, mas é algo que é de fato um complicador, e a gente vê que o número de filhos por mulher no Brasil caiu, então isso daí pode causar uma redução drástica na população brasileira, né? Tem a questão da pirâmide etária, isso daí é algo que quem estuda geopolítica sabe que é um pouco complicado, é complicado para o Brasil, é complicado para a China, a questão da população economicamente ativa, isso tudo influencia no crescimento tanto econômico como demográfico brasileiro. Mas a gente pode ver que nas mulheres com mais de 40 anos, nesse grupo, na verdade, houve um aumento de 16,8%. Ou seja, as mulheres estão deixando para ter filhos cada vez mais tarde. E por que isso? É uma pressão da sociedade, é uma pressão na própria família, para que as mulheres se empenhem em crescer profissionalmente e deixando de lado algo que não é só interessante para a família, mas é interessante para a sociedade também, que é a maternidade. A mulher que recebeu a dádiva de gerar vida. A mulher é que tem esse poder de gerar vida. O homem dá a contribuição dele, mas quem carrega o feto por 9 meses aproximadamente é a mulher. E esse sonho vem sendo postergado por uma exigência da sociedade. Outro dia eu estava vendo uma outra questão da sociedade, onde está escrito que as mulheres têm que dar conta de tudo, todos os dias. Não há essa obrigatoriedade. Essa pressão de que as mulheres têm que dar conta de tudo, todos os dias, é uma pressão equivocada. Você, mulher, se tiver essa impressão, tira esse peso das suas costas. Não tem. É se organizar para fazer o máximo de coisas naquele dia, o homem também fazer um monte de o que ele puder fazer naquele dia, mas não tem que ter essa pressão, além da pressão natural que a gente ainda não tem que colocar mais pressão ainda na nossa cabeça. Eu abri um desses jornais online que tem aí uma atriz famosa, agora não sei se é ex-atriz famosa,
chorando, se desculpando porque não dá conta de tudo. É claro que isso pode ser uma notícia sensacionalista, mas eu creio que a maioria das mulheres tem isso na cabeça, né? Que tem que dar conta, tem que estar tudo limpo, tem que estar com comida pronta, filho arrumado para ir para a escola, ela também arrumada para ir trabalhar, dar conta de tudo. Não existe isso. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Então essa pressão ela não pode existir. Mas isso daí é um dado que é de fato preocupante. Agora, isso daí não tem jeito. Se a mulher efetivamente tomou essa decisão de postergar a maternidade, a única coisa que a gente pode fazer é apoiar e seguir apoiando e não tem jeito. Se ela quer se especializar, se ela quer trabalhar, se ela quer atingir um nível profissional alto antes de ter, essa é a decisão de cada mulher. E se não for objeto de imposição, seja do seu marido, seja do seu pai, seja da sociedade, tá valendo. A outra questão, que é a questão mais eu falo muito isso aqui no canal, eu não gosto muito de penal e processo penal, justamente porque a gente tem que lidar com o que há de pior no ser humano, mas assim, faz parte do ônus também, né? A gente não pode ter só o bônus, há a questão do ônus social também, e esse é um deles, a questão do feminicídio, né? Eu, particularmente, eu sou armamentista, eu acho que a arma é um direito fundamental do cidadão. O Estado ele não pode estar em tudo quanto é local o tempo todo para assegurar a incolumidade das pessoas, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade desigual e essa sociedade ela acaba gerando maus cidadãos que atentam contra a segurança física dos outros, e uma forma de se defender não tem jeito, para mim, né, o meu ponto de vista, é você ter lá a posse da arma de fogo, mas não é o porte, não é cada um andando na rua com arma. Isso daí é papel da polícia, papel do Estado estar armado para assegurar a segurança das pessoas, a integridade física e tudo mais. Só que dentro de casa não tem muito jeito. Dentro de casa o Estado não vai colocar um policial militar ou um agente de segurança pública na porta de cada pessoa. Isso daí não tem como fazer, o Estado não tem grana para fazer isso e nem a nossa sociedade gostaria de ver isso. É só você colocar a mão na consciência e você vai ver que não faz o menor sentido você ter um segurança na porta da sua casa. Mas não é porque eu sou favorável a que as pessoas tenham a posse de arma que assim, a gente não reconhece o risco que isso causa. Algumas discussões entre homens e mulheres elas podem descambar para algo indesejado, para uma agressão física. Não tem jeito, o casamento é isso, né? São pessoas diferentes morando no mesmo local, com pensamentos diferentes, e mais cedo ou mais tarde vai ter alguma discussão. Isso daí é mais do que natural, e as discussões elas devem servir para aperfeiçoar o relacionamento, para o relacionamento evoluir, e para aquele ou aquela que estiver fazendo alguma coisa equivocada, coloque a mão na consciência e de repente evolua também, admita que errou, reconheça que errou, tanto o homem como a mulher, né? Não há nenhum dos dois é correto o tempo todo, nenhum dos dois é certo o tempo todo, mas descambar para uma agressão física ou até uma tentativa de homicídio, até um homicídio consumado, é algo que é complicado. E o pior disso tudo é a questão não só de gênero, mas também aí já é um pouco de cor, né? As pessoas negras e pardas acabam sofrendo mais, o nível de violência aparentemente nesse segmento é um pouco maior. Então, entre cada 10 mortes, 7 mortes são de mulheres negras. É algo que deve ser estudado, é algo que deve ter uma política pública. Nós temos um ministro hoje da igualdade racial que tem livros sobre o assunto, que é o ministro Silvio de Almeida, e eu creio que o governo federal ele deva estudar essas questões para desenvolver um raciocínio, uma consciência coletiva, no sentido de que não cabe mais isso, não cabe violência doméstica e familiar contra a mulher,
não cabe feminicídio. Dentre as populações mais carentes, aí não é questão de ser negro ou ser pardo, porque há também pessoas brancas que são de população carente também, e esse tipo de questão não pode acontecer. Tem que ter um programa público para que não ocorra esse tipo de violência. A proporcionalidade entre homens e mulheres, muito embora aparentemente no mundo esse número seja um pouco diferente, há algumas nações que têm essa discrepância. Há um número superior de mulheres e um número superior de mulheres em relação ao número de homens. No caso específico do Brasil, as mulheres têm lá uma diferença de 3% para os homens. Só que não é o que a gente vê, por exemplo, nos parlamentos, nos poderes executivos dos diferentes entes federativos autônomos, no serviço público também. No serviço público eu não posso tanto dizer, porque a minha percepção, aí é a minha percepção, não é nenhum número. Muitas das vezes eu estou sozinho com várias mulheres na sala. Então me parece que no serviço público a quantidade de mulheres é maior do que os homens. Na magistratura também eu não tenho esses dados, né? Eu não pesquisei a fundo para saber, mas é uma experiência minha. Eu trabalhei muito mais com juízas do que com juízes. Então isso daí é algo que é extremamente positivo. Não que os juízes vão como que eu posso dizer? Não que os juízes não vão aplicar a norma de forma justa e que as mulheres vão aplicar a norma de forma justa, mas a mulher, ela por ser mãe, eu creio que ela tem uma visão diferente das coisas, de como tratar as pessoas do que os homens. Então, seja no parlamento, seja no executivo, seja no poder judiciário, no poder legislativo, a legislação eleitoral ela já tem cota para as mulheres, e essa cota ela está equivocada, porque não tem que ser assegurado somente 30% dos cargos para as mulheres do sexo feminino. Se o objetivo é espelhar o que a sociedade demonstra para o poder público, na verdade deveria ser, não pode assim, exatamente 51,5 a 48,5, eu também acho que é um pouco equivocado. Mas colocando 50% a 50%, eu creio que já seja de bom grado. Aumentando esse percentual aí para 50% já seja de bom grado. Tem jurisprudência também do TSE que não basta para que esse percentual seja cumprido, que se demonstre que foi aberto para as mulheres a possibilidade de elas concorrerem. Na verdade, o percentual destinado pelo fundo partidário também tem que ser destinado às mulheres, não a metade, 30%. Tem que mostrar concretamente que o partido disponibilizou meios para que as mulheres efetivamente concorressem aos pleitos legislativos. Não só legislativo, né? Os pleitos eletivos, na verdade, essa que é a palavra correta. Os pleitos eletivos, porque legislativo, né, é o poder legislativo, ao executivo e ao poder judiciário, beleza? Essa era a homenagem que o canal Vencendo Obstáculos gostaria de fazer para as mulheres, para esse dia de hoje. As mulheres que são a personificação do amor, que tem esse poder de gerar vida. Além disso, eu até fiz um comentário, num comentário de uma conhecida, falando dessa tentativa que tem de tirar o crédito das mulheres. Tem uma interpretação lá de Levítico 12, pela qual a mulher que gerasse outra mulher seria imunda. Não é essa a interpretação, muito pelo contrário. A mulher que gerou outra mulher, ela teria mais tempo para ficar fora dos afazeres dela. E a gente tem que ter em mente também que a Bíblia é um livro que, muito embora seja o mais lido da história, ela é um livro com mais de 2.000 anos de idade. Então a interpretação que se dá neste momento em que a gente vive não é a mesma que se dava lá naquele tempo. Parem para pensar, não há como o Criador de todas as coisas delegar essa importante função. Se não me falha a memória, o cavalo marinho é a única espécie em que o homem é que gera
a vida. Todas as demais espécies, quem gera a vida é a fêmea, é a mulher. Então, não tem por que considerar imunda um ser que gerou um ser semelhante que tem a possibilidade de gerar vida. Então, essa interpretação, a meu ver, é uma interpretação equivocada. Eu não tenho religião, mas eu já li a Bíblia 2 vezes, já li o Alcorão, comecei a ler, li 2 livros do Pentateuco espírita, busco também um pouco da filosofia oriental, e assim, eu não sou uma autoridade no tema, mas pelo que eu vejo da vida, né, pelo pouco de conhecimento que eu tenho da vida, não faz o menor sentido o Criador delegar essa função relevante para a perpetuação das espécies à fêmea, e a fêmea ser considerada imunda porque ela gerou uma outra fêmea. Não faz o menor sentido. Então, mulheres, tudo que for interpretação que for para tirar o seu crédito, você desconsidera, que é irrelevante. O fato é que vocês são guerreiras, vocês são merecedoras da posição em que vocês se encontram, da posição que vocês quiserem para vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês têm o poder para fazer isso, e a força dominante nesse planeta é a força feminina. Um forte abraço do canal Vencendo Obstáculos, Weber, e até o próximo.